Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de estabelecer uma relação histórica a respeito das equações diofantinas lineares, de definir uma equação diofantina linear e determinar em que condições ela tem solução, e de obter soluções particulares e gerais de equações diofantinas lineares de duas variáveis. Bom, o nome equação diofantina é, na verdade, uma homenagem a Diofanto de Alexandria, que foi um grande matemático. Em sua obra aritmética, ele resolveu diversos problemas de cunho prático, utilizando uma abordagem inovadora, que era mais próxima da abordagem babilônica. Na época, o método lógico-dedutivo e a abordagem baseada na geometria, desenvolvida por Euclides e os gregos, era a matemática, a abordagem mais utilizada na época. E Diofanto foi inovador nesse sentido. E um dos seus problemas, alguns deles foram resolvidos por meio de equações diofantinas. Muito bem, suponhamos aqui numa situação, problema, que um laboratório disponha de duas máquinas para examinar amostras de sangue, e sendo que uma delas examina 15 amostras de cada vez e a outra examina 25. Quantas vezes essas máquinas devem ser acionadas para determinar 2.000 amostras? Se nós modelarmos matematicamente essa situação problema, nós chegamos na equação 15x mais 20y igual a 2.000, em que x é o número de vezes em que a primeira máquina é utilizada e y é o número de vezes em que a segunda máquina é utilizada. E para resolver essa equação, nós utilizamos o conceito de equações diofantinas. Essa equação que foi exibida aí é um exemplo de equação diofantina linear de duas variáveis. Em nosso estudo, nós nos restringiremos a esses tipos de equações. Pela definição, uma equação diofantina é linear quando ela é da forma ax mais by igual a c, onde a, b e c são inteiros e a e b não são simultaneamente nulos. Essa equação tem solução inteira se existirem valores x0 e y0 que satisfazerem a igualdade dada. E o par x0 e y0 é a solução da equação. Veja que, por exemplo, 132 é uma solução da equação 15x mais 25y igual a 2.000. Se nós substituirmos esses valores no lugar das variáveis x e y, a igualdade é satisfeita. Iniciamos esse estudo após a definição com esse primeiro teorema que diz que uma equação diofantina linear tem solução se o máximo divisor comum de A e B dividem C. No caso, os coeficientes A e B dividem o termo independente C. Nós vamos demonstrar esse teorema. E como é um teorema se e somente se, a demonstração tem ida e tem volta. Preciso demonstrar nos dois sentidos. Faremos a demonstração da ida e a da volta fica por conta de você. Então, por hipótese, D, que é o máximo divisor comum de A e B, divide C. Então, nós estamos dando nome a uma variável, que é a variável D, igual ao máximo divisor comum de A e B. Então, nós vamos provar que a equação tem solução. Bom, existem D e R tais que existem R e S tais que D é igual a A vezes R mais B vezes S, uma vez que D é o máximo divisor comum entre A e B. Se D divide C, então existe também M, tal que C seja igual a D vezes M. Bom, se nós multiplicarmos ambos os membros da equação, ficaremos então com A vezes R vezes M, mais B vezes S vezes M, que é igual a D vezes M.
Ora, veja que na equação 1, após a multiplicação, nós obtivemos no segundo membro D vezes M, que é exatamente igual a C, e no primeiro membro A vezes R vezes M, mais B vezes S vezes M. Bom, Rm é a solução para x, Sm é a solução para y. Então, com isso, a gente demonstra que realmente a solução existe, né? Logo, fica demonstrado, tá, esse teorema 1. Agora, convidamos você a demonstrar a volta do teorema. Alguns exemplos de equações diofantinas lineares. Essa aqui é uma equação que tem solução, pois veja que o máximo divisor comum entre os coeficientes a e b é igual a 1, e 1 divide c, que vale 14 nesse caso. Da mesma maneira, 14x mais 24y igual a 50 tem solução. Veja que o máximo divisor comum entre os coeficientes é 2 e 2 divide 50. Por outro lado, 12x mais 36y igual a 100 não tem solução, pois o máximo divisor comum de 12 e 36 é igual a 12 e 12 não divide 100. Em particular, todas as vezes em que os coeficientes forem primos entre si, ou seja, o máximo divisor for igual a 1, a equação sempre vai ter solução, porque 1 divide qualquer número natural. Bom, agora nós vamos obter soluções particulares, né? E nós vamos aqui indicar de forma intuitiva como obter essas soluções particulares. Nós vamos utilizar como exemplo aquela equação do problema prático, que é a equação 15x mais 25y igual a 2000. E nós vamos começar obtendo o máximo divisor comum entre esses dois coeficientes, que são 15 e 25, através do método das divisões sucessivas, né? Então, o dispositivo é esse. Se nós fôssemos elencar cada divisão, nós teríamos, né, esses resultados aqui. Bom, de certa maneira, pelo teorema de Euclides, nós podemos reescrever, né, cada divisão dessas da seguinte maneira. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Se nós isolarmos o resto, então nós vamos ficar com essa equação aqui. 10 é igual a 25 menos 15 vezes 1. Fazendo o mesmo para as outras divisões, para a próxima divisão, nós vamos ter mais essa equação. Bem, o máximo divisor comum entre 25 e 15 é 5. E, utilizando a equação 3, nós vamos realizar substituições até conseguir escrever esse máximo divisor comum como uma soma dos produtos de A por B. Então, veja aqui que nós substituímos a equação 2 na equação 3. Nós trabalhamos aqui as propriedades elementares e chegamos nessa equação 4 aqui, ou seja, o máximo divisor comum 5, ele pode ser escrito como 2 vezes o coeficiente 15 menos 1 vez o coeficiente 25. A partir desses valores é que nós vamos conseguir encontrar uma solução particular para essa equação. Veja que, para chegar a 2000, que é o valor de C na equação original, nós precisamos multiplicar 5 por 400. Mas quando a gente multiplica um termo da equação, nós também temos que multiplicar o outro termo. De forma que, né, multiplicando termo a termo, nós vamos ficar com 400 vezes 5 igual a 400 vezes 2 vezes o coeficiente 15, mais 400 vezes menos 1 vezes o coeficiente 25. Logo, a solução em x é esse termo que está multiplicando 15, que no caso é 400 vezes 2 igual a 800. E a solução em y é este termo que está multiplicando 25, ou seja, 400 vezes menos 1, que vai resultar em menos 400. Então, a solução particular que nós encontramos é 800 e menos 400. Bom, acontece
que se a gente for analisar o problema em si, a gente percebe que essa solução encontrada não atende à realidade. Por quê? É possível que uma máquina funcione menos 400 vezes? Não, na realidade não é possível. Então, logo de cara, nós já podemos, pelo teorema, e pela resposta obtida, nós podemos perceber que a solução não é única. E a partir dela, nós vamos encontrar outras soluções. Pois bem, então nós vamos supor que x0 e y0 e x' e y' sejam soluções distintas, da equação ax mais by igual a c, sendo que d é igual ao máximo divisor comum de a e b. Dessa maneira, se c é igual a c, então nós podemos igualar ax0 mais by0 com ax' mais by', sabendo que x' e y' são soluções e x0 e y0 também é uma solução. Nós podemos isolar, os termos que contêm soluções para x dos termos que contêm solução para y, colocando os coeficientes em evidência, de maneira que, se D é o máximo divisor comum entre A e B, então existem valores A' e B' tais que A é igual a D vezes A' e B é igual a D vezes B'. Dessa maneira, máximo divisor comum de A sobre D e B sobre D é igual a 1. Logo, o máximo divisor comum de A' e B' é igual a 1 também. Nós vamos dividir essa segunda equação por D. Nós vamos chegar nesse resultado aqui. A sobre D vezes x0 menos x' é igual a B sobre D vezes y' menos y0. Substituindo A sobre D e B sobre D, nós obtemos a solução utilizando A' e B'. Assim sendo, a linha divide o segundo termo da igualdade, pois existe o número x0 menos x' que multiplicado por A' resulta em B' vezes y' menos y0. De forma análoga, se nós raciocinarmos, nós vamos constatar também que B' divide A' vezes x0 menos x'. Então, dessa maneira, existem K1 e K2 tais que, então, y' menos y0 é igual a K1 vezes A'. Isso implica que y' é igual a y0 mais K1 vezes A'. E x' é igual a x0 menos K2 vezes B'. Se nós substituirmos a equação 4 na equação 3, nós teremos o seguinte. A linha que multiplica x0 menos K2B' é igual a B' vezes y0 mais K1 A' menos y0. Trabalhando esses termos que são opostos, nós chegamos na igualdade A' K2B' igual a B' K1 A'. De maneira que K1 só pode ser igual a K2 e, portanto, nós vamos unificar essa constante como simplesmente K, constante K. Bom, das equações 4 e 5, nós podemos concluir que a relação entre essas soluções, x0, y0 e x', y', é dada por y' igual a y0 mais k vezes A' e x' é igual a x0 menos k vezes B', em que A' é igual a A sobre D e B' é igual a B sobre D. Ou ainda, de forma um pouco diferente, y' é igual a y0 mais k vezes A sobre D e x' é igual a x0 menos k vezes A sobre D para k pertencente aos inteiros. Aqui, nessa última representação da solução, nós já estamos trabalhando diretamente com os termos da equação original. Bom, teorema 2. Se a equação diofantina linear ax mais by igual a c possui solução x0, y0,
e se D é o máximo divisor comum de A e B, então a equação possui infinitas soluções e o conjunto de todas elas é dado pela solução que nós encontramos anteriormente. Para demonstrar, basta substituir esses valores aí na equação original. Nós vamos constatar, né, que o resultado a solução vai satisfazer a equação. Bom, no caso da equação 15x mais 25y igual a 2000, nós podemos encontrar, né? Primeiro nós encontramos a solução particular 800 e menos 400. O máximo divisor comum é igual a 5, né? O máximo divisor comum dos coeficientes. E assim o conjunto de solução vai ser dado por 800 menos 25 sobre 5t e menos 400 mais 15 sobre 5t. Simplificando, fica 800 menos 5t e menos 400 mais 3t, para t inteiro. Bom, como nosso problema só admite solução com valores inteiros e positivos, nós vamos ter que restringir a solução aos valores positivos, de maneira que 800 menos 5t tem que ser maior que zero, e assim t tem que ser menor que 160. Por outro lado, menos 400 mais 3t tem que ser maior que zero, o que implica que t tem que ser maior do que 400 sobre 3. Por aproximação, nós podemos restringir t ao intervalo de 134 a 160. Bom, agora, pessoal, é com vocês, né? Resolvam essas equações aí a seguir. E assim nós encerramos o nosso estudo sobre equações diofantinas lineares.